Olá, muito boa tarde. A pandemia que atinge o mundo não o está a fazer de forma simultânea. É como que uma vaga que vai atravessando diversas latitudes e que se começa agora a fazer sentir em regiões particularmente sensíveis pela fragilidade social e com sistemas de saúde pouco robustos. É o caso dos países africanos, com quem a Fundação Fé e Cooperação mantém uma proximidade especial. Está hoje entre nós a Susana Réfega para nos falar de programas de cooperação que nestes momentos se tornam ainda mais urgentes. Obrigado, Susana, por estar aqui no programa Eclésia. Na realidade, esta é uma situação que apanhou todos de surpresa. A Fundação Fé e Cooperação tem equipas em países africanos de expressão portuguesa. Neste momento, há algumas equipas que não estão ativas nos locais. Como é que é, neste momento, a ação da FEC e a ligação que estão a manter com estas realidades africanas? Sim, de facto, muito obrigada pelo convite. De facto, apanhou-nos a todos de surpresa e nós não fomos exceção e temos situações diversas. Fomos analisando caso a caso, país a país, equipa a equipa, para nos adequarmos à realidade. Em alguns contextos, as pessoas regressaram, nós demos também essa opção, que as pessoas se sentissem livres para fazer o que se sentia melhor naquela situação e, portanto, algumas equipas regressaram. Foi o caso de Angola e Moçambique. No caso da Guiné-Bissau, parte da equipa permaneceu. Também no caso da FEC, dizer que nós temos colegas moçambicanos, guineenses, naturalmente, e por isso as nossas equipas não têm só portugueses. Na Guiné-Bissau permaneceu naturalmente a equipa guineense, mas também há alguns colegas portugueses que também permaneceram. E por isso isto obrigou-nos a outra forma de trabalhar, mas sempre com a mesma proximidade aos nossos parceiros. E é esse esforço que temos tido, porque não trabalhamos sozinhos, trabalhamos com estruturas dos países, com parceiros, com dioceses, com organizações locais e temos feito um grande investimento para que esta proximidade continue, trabalhando cotidianamente, e agora às vezes o cotidiano vai para lá de segunda a sexta, inclui sábados, domingos, para podermos apoiar neste momento que é difícil para todos. Esta realidade da pandemia parece agora começar a fazer-se sentir em alguns países africanos. Qual é que é a vossa percepção? O que é que vos vai chegando do terreno, a forma como estes países se estão a preparar ou se podem preparar para uma realidade como esta? O que vamos ouvindo dos nossos parceiros e também dos nossos colegas, de facto, tal como noutros países, as decisões foram muito rápidas e muito restritivas e, portanto, todos estes países declararam estados de emergência com medidas muito restritivas em termos de circulação, em termos de aglomerados de pessoas e, claro que em países como são os países onde trabalhamos, estas medidas têm um impacto muito rápido nos mais vulneráveis e no aspecto social, porque muitas pessoas gerem cada dia em termos do seu rendimento e por isso até à data os números no que toca a pessoas infectadas pelo Covid ainda não são alarmantes e portanto não vamos fazer aqui futurologia, não sabemos como é que a pandemia vai evoluir nestes países. O que sabemos já é que de facto aqueles que são mais pobres não têm tempo para, não têm, como é dizer, espaço para reagir, porque as medidas foram muito rápidas e estão a ter um impacto social. Para aquelas pessoas que vendem em mercados informais, por exemplo, e que ganham para comprar o alimento para o dia seguinte, um fecho dos mercados informais tem um impacto imediato nas famílias e por isso é esse tipo de acompanhamento também que estamos a ver com os nossos parceiros, para além naturalmente da dimensão de sensibilização que também já está em curso em vários países. Aquele conceito que nós estamos a utilizar e a implementar do confinamento em muitas realidades destas não faz muito sentido, porque as pessoas trabalham na agricultura, cuidam dos animais, não é muito viável ficar Sim, eu acho fechado que em não é casa. mesmo possível em certos contextos e por isso é por isso que eu dizia que mesmo quando fizemos a análise inicial e agora continuando este diálogo com os parceiros, temos que ver a realidade onde os parceiros estão a trabalhar. É muito diferente contextos rurais e contextos urbanos e, curiosamente, o confinamento e o não aglomerado ainda é mais difícil nos contextos urbanos, dada a densidade populacional, a forma como estas cidades e as capitais estão organizadas,
mas temos que ver caso a caso, situação a situação, e também mesmo a questão das medidas de prevenção e as mensagens-chave que são passadas têm que estar adequadas ao contexto e às pessoas a quem se dirigem. E, portanto, aí também os nossos parceiros, sendo nacionais e sendo do país, têm esta sensibilidade muito apurada para perceber o que é que faz sentido dizer às pessoas, comunicar, transmitir. É muito importante dar mensagens claras e verdadeiras, porque sabemos que as redes sociais, que também são muito fortes em contextos urbanos nos países onde trabalhamos, muitas vezes podem perverter mensagens e por isso temos feito este trabalho de, com os nossos parceiros, perceber o que é que podem ser mensagens claras, fidedignas e adequadas à pessoa que as vai ouvir. É muito importante este último ponto. A Fundação Fé e Cooperação, podemos dizer que é um canal de concretização de ajuda solidária do mundo mais desenvolvido em relação aos países em vias de desenvolvimento, canaliza grande parte também e operacionaliza esta ajuda com fundos que vêm de países mais desenvolvidos. Teme de alguma forma que esta mobilização agora de todos os recursos económicos dos países da Europa, no caso concreto, possa vir a pôr em causa, em risco, esta vossa ação de auxílio local? Sim, esse é um alerta que já temos vindo a fazer, quer ao nível nacional, quer ao nível europeu. Ou seja, é muito importante que prevaleça uma lógica de solidariedade e que esta pandemia não nos feche dentro das nossas fronteiras, embora atualmente esteja a fazê-lo de forma física, praticamente, mas que se mantenha uma lógica de solidariedade global, que vá para além de uma escala do país ou de uma escala europeia, porque já sabemos que a médio e longo prazo, como é recorrente neste tipo de crises, os países mais frágeis e mais pobres são os que terão um impacto maior do ponto de vista social e económico. E o Papa Francisco já veio pedir o perdão da dívida dos países mais frágeis e já manifestou essa preocupação. Não podemos perder este olhar que vai para além da nossa realidade e que é um olhar solidário e entre irmãos de vários países. Na página na internet da Fundação Fé e Cooperação, percebe-se que está lá uma petição, não é? Para que as pessoas adiram a este perdão da dívida dos países pobres. Parece-lhe ser um momento oportuno para isso acontecer e que é fundamental esse perdão para que estes países se possam, digamos, libertar de amarras que lhes impedem também caminhar por si. Sim, este perdão da dívida já era necessário antes desta crise e agora ainda mais, porque quando estes Estados estão presos a pagar dívida, não podem investir nas áreas sociais, como a educação, como a saúde, e neste momento é crítico. Para além desse investimento, que naturalmente dá frutos a longo prazo, é necessário apoio social direto. E o que os nossos parceiros também nos têm vindo a dizer é que, por exemplo, a distribuição alimentar em alguns contextos vai ser necessária, o reforço de cestas básicas vai ser necessário e para isso é preciso que os Estados tenham liquidez e possam usar o seu orçamento de Estado para as necessidades da população, em vez de estar neste momento a pagar dívida. Mesmo analisando esta realidade, e eu não tenho a menor competência para isso, sob o ponto de vista económico, podemos dizer que, em parte, até pode ser um bom negócio o perdão da dívida externa, dado o contributo positivo que pode ter na estabilização também nesta região do mundo. Eu também não sei se tenho competências da área da economia. Eu vejo a questão da perspectiva social e numa lógica de justiça social. E por isso, como digo, esta questão do perdão da dívida não é uma questão nova, é uma questão que já foi alvo também de uma campanha há uns anos atrás, quando foi do Jubileu, e continua a ser uma questão de atualidade. Neste momento, o que esta crise nos pode ajudar é a perceber o que é essencial e o que é acessório, e o que é lucro e o que é solidariedade. E por isso, se esta crise nos ajudar a pensar de outra forma e olhar para sermos generosos, então sairemos dessa lógica da dívida e do estar a contar euro a euro ou dólar a dólar e podemos libertar estes países para poderem se focar naquilo que as populações precisam agora.
Há uma mensagem divulgada pela Aliança Internacional de Organizações Católicas para o Desenvolvimento, na qual a FEC se insere, que dá conta dos colapsos que acontecem por todo o lado e da forma como eles expõem a fragilidade de quem até agora se achava protegido, seguro e numa posição sólida, não é? Portanto, a solidez que se experimentava nos países desenvolvidos, afinal, tem pés de barro e basta um pequeno vírus para a pôr em causa. Isto pode ser também uma pedagogia, digamos assim, para aqueles que se julgavam autossuficientes, no sentido de perceberem que precisamos todos uns dos outros. Sim, eu acho que o que nos está a acontecer é muito eloquente, se o conseguimos ler e se o conseguimos também refletir. E para todos, não é? De facto, mais uma vez, o Papa falava como esta crise nos mostrou a nossa vulnerabilidade. E nós também sentimos isto enquanto organização, porque é muito difícil agora planificar, é muito difícil implementar atividades e, portanto, aquelas nossas certezas, a nossa vontade de ser eficientes e ser eficazes, é muito afetada por este tipo de situação e obriga-nos, mais uma vez, a recentrar no essencial, a acharmos que não somos donos do que vamos fazer e a apostar mais na confiança. Eu acho que também esta maneira de poder viver e atravessar este período que é difícil para todos, com um olhar de confiança e percebendo que muito não depende de nós, e para quem tem fé, com um olhar naturalmente alicerçado na fé, pode ser muito importante. E pode nos obrigar a trabalhar de outra forma enquanto organizações e a agir de outra forma enquanto pessoas. Quais são, em concreto, as áreas em que a Fundação Fé e Cooperação vai estando no terreno, não é? Vai operacionalizando este auxílio ao desenvolvimento localmente? Que vertentes são estas em concreto? Agora, neste contexto da pandemia, ou sim, em geral, em geral sim, também. em geral, nós temos trabalhado em várias áreas, sendo que alguns setores são setores que fazem parte da nossa estratégia de intervenção, naturalmente a educação, que é a área em que a FEC tem trabalho mais desenvolvido há muitos anos, mas outras áreas como o reforço das competências dos nossos parceiros locais para que sejam mais autónomos, para que possam trabalhar cada vez de forma mais autónoma. Também a questão dos direitos humanos é uma questão muito importante e que temos vindo cada vez a trabalhar mais e, mais uma vez, esta crise relembra que os direitos fundamentais da pessoa humana são necessários, é preciso tê-los sempre presentes, e a área também do empreendedorismo, nomeadamente com jovens, para que possam desenvolver negócios, a inserção profissional, são várias áreas que estamos a trabalhar, quer lá fora e também, naturalmente, com outra abordagem no trabalho que fazemos em Portugal, com as escolas, com os jovens e que agora também está todo a ser repensado neste novo contexto. Quando falam da educação, é uma educação um bocadinho abrangente, não apenas a educação escolar, dos graus de ensino, mas também depois das campanhas educativas, de sensibilização, de economia doméstica, lá está, dos direitos humanos, de determinadas realidades. Passa por aí também o desafio educativo nestes países. Sim, nós trabalhamos muito na educação formal e temos muito trabalho mesmo na educação formal, desde o pré-escolar até ao ensino superior, trabalhando formação de professores, formação de agente educativo. Portanto, há uma parte grande do nosso trabalho que é educação formal, porque acreditamos que isso é fundamental para que os países possam avançar e ter acesso a uma educação de qualidade. Mas, naturalmente, há todo o trabalho de educação não formal que cruza muito com os direitos humanos, com a cidadania. Neste contexto atual, a educação para a saúde, que também pode ser trabalhada em contextos não formais, campanhas, e por isso há sempre aqui uma conjugação potenciando o que pode acontecer dentro da sala de aula, mas tudo o que acontece também fora da sala de aula. E nesta realidade concreta do Covid-19, estão também a desenvolver campanhas de sensibilização? Estamos a começar. Nós precisamos aqui de algum tempo de nos reorganizarmos enquanto equipa, apoiar os parceiros também nessa reorganização, mas temos já parceiros com quem estamos a trabalhar, nomeadamente em Angola, que já estão a fazer campanhas de sensibilização para esta questão, utilizando muito as redes sociais, como referi há pouco, e em Moçambique também estamos com os nossos parceiros já a desenvolver o início do que pode ser, o que podem ser ações de sensibilização. Há uma realidade também conhecida entre as pessoas, que é a apetência
dos jovens por iniciativas de voluntariado, e tem sido um fenómeno também nos últimos anos, muitos universitários que passam pela realidade destes países africanos, também para experiências de auxílio, de enriquecimento pessoal, também de partilha daquilo que sabem. Nesta área também a Fundação Fé e Cooperação tem funcionado como plataforma de formação e de preparação, em articulação também muito direta com as muitas organizações, congregações religiosas e missionárias que têm depois estes jovens no local. Sim, essa é uma experiência muito interessante, que vem desde a gênese da fé, que sempre teve no nosso ADN este trabalho do voluntariado missionário, trabalhando com muitas organizações, e continuamos a fazê-lo. Damos formação ao longo do ano para jovens ou menos jovens que desejam fazer esta experiência de voluntariado missionário. Também aí estamos a reorganizar-nos, porque apanhou-nos a meio da formação e estamos agora a explorar outras formas de fazer formação, e o que vamos retendo desta experiência é que, de facto, as pessoas regressam transformadas por dentro. É um momento marcante na vida das pessoas, enquanto cristãos, e acreditamos que é um trabalho que tem um grande efeito replicador, também pela dimensão do encontro. A dimensão do encontro é uma dimensão muito importante para ambos os lados, se assim posso dizer. E por isso esse é um trabalho muito bonito, muito gratificante. Ainda esta semana pude ler testemunhos de voluntários que partiram e que fizeram a formação com a FEC o ano passado e que agora também estão a encontrar uma missão completamente diferente nos locais onde se encontram e a fazer essa adaptação, quer em Cabo Verde, quer em Angola, mas sempre com este sentido de testemunho e de ser sinal de esperança nas comunidades onde se encontram. É algo muito pedagógico, digamos assim, para jovens universitários que gravitam num universo completamente muito próprio aqui da Europa que habitamos, e depois chegarem a estas realidades africanas, digamos que lhes abre o olhar para uma dimensão de vida que provavelmente eles não imaginavam. Sim, eu acho que é fundamental, acho que cada vez é mais, porque lá está, obriga-nos a sair do virtual para o muito concreto. E estas experiências que transformam são aquelas que são vividas, porque hoje em dia temos muito acesso à informação, temos até excesso talvez de informação, mas muitas vezes é uma informação que não nos toca, não nos toca ao coração. E estas experiências o que fazem de facto é confrontar as pessoas com realidades que vistas na televisão são uma coisa, ou vistas no YouTube, mas que uma vez lá, com os pés na terra, face a face com as pessoas concretas que encontramos, são transformadoras. E, de facto, esta dimensão experiencial do voluntariado missionário é o que é transformador para os jovens. Há uma realidade, penso que para a qual a FEC também estará atenta e poderá trabalhar também essa dimensão. Hoje em dia, muitas empresas valorizam estas experiências de trabalho, alguém que vai por 2, 3 meses, há quem faça 1 ano ou 2 de experiências como esta, e percebe-se entre alguns jovens aquela quase uma necessidade de fazer esta experiência para a colocar num currículo. Pode ser um mal necessário, pode ser uma oportunidade para adquirir coisas muito positivas para a sua vida, mas é também a oportunidade, no caso da Fundação Fé e Cooperação, trabalhar estes jovens e levá-los a perceber que há realidades mais importantes, não é? E que há aqui um ponto de vista que vai e que supera em larga medida o simples interesse de condimentar um currículo. Claro, eu acho que a questão das motivações é muito importante e essa é uma área que vamos trabalhando ao longo da formação e também questionando a própria pessoa do porquê que quer partir. Às vezes as motivações estão, entre aspas, erradas e são quase nesse sentido utilitarista, mas depois elas podem ser trabalhadas e pode-se encontrar aqui uma motivação que deve ser de facto generosa, altruísta, de dádiva. Sem fazer abstração dessa dimensão de soft skills, se quisermos, que um voluntário de facto ganha. E nós também fazemos parte de um projeto europeu que também faz essa análise, que é interessante, de, no regresso, perceber que tipo de soft skills é que o voluntário ganhou ao longo da sua experiência e como é que isso pode ser valorizado no mercado de trabalho. Mas isto eu acho que é uma consequência, não pode ser uma causa, e não pode ser a motivação, não pode ser eu pôr mais 2 linhas no
CV a dizer que estive em algum sítio, mas pode ser depois trabalhada bem no regresso e isso é um aspecto também interessante, lá está, do crescimento que a pessoa faz neste tipo de experiências. Estava-me a lembrar agora dos presentes solidários, não é? É uma campanha na qual nós falamos todos os anos, antes do Natal. Não sei se estou errado, será por esta altura mais ou menos que eles começam a chegar aos locais, o resultado dessa solidariedade? Sim, nós já esta semana publicámos no Instagram precisamente a entrega de alguns presentes solidários, nomeadamente na Guiné-Bissau, na Casa Bambarã, que é uma casa que tem crianças institucionalizadas e por isso sim, os presentes solidários, apesar de tudo o que está a acontecer, estão a chegar ao sítio e vão fazer diferença. Este ano penso que farão ainda mais diferença dado esse contexto que estamos a atravessar e nós ao longo, à medida que eles vão chegando, vamos partilhando e vamos comunicando e portanto convido todos a visitarem o Facebook da FEC e o Instagram porque podem ver um vídeo muito bonito dos presentes solidários a chegarem à Guiné-Bissau e a fazerem a diferença para as crianças da Casa Bambarã. Estes tempos que estamos a viver e aqueles que se avizinham, que ainda não conhecemos, estão a desafiar-nos de alguma forma para um estado de vida novo, ou pelo menos termos capacidade para nos prepararmos para algo diferente. No que toca à solidariedade e à capacidade da partilha, e perante tanta gente que neste momento vive confrontada com a incerteza do trabalho que não sabe se vai ter ou que já não tem, eventualmente, como é que na FEC vão perspectivando, digamos, posso perguntar assim, que futuro é que há para a solidariedade, não é? Perante esta realidade que nos marca os dias. Eu acho que é futuro porque lá está, esta crise mostrou-nos que sem solidariedade não é possível dar uma resposta. Todos são necessários e aqui em Portugal, apesar dos recursos que já existiam, foi necessária a solidariedade de muitas pessoas e a solidariedade também, voltarmos a descolar do solidariedade enquanto dinheiro, mas que também é necessário e que também é fundamental, mas a solidariedade pode ter muitos rostos. Pode ser tempo, pode ser competência numa área específica, pode cada um pôr o seu talento a render e isso é que torna uma resposta possível. O que é importante é não deixarmos o medo de tomar conta de nós à medida que a pandemia vai avançando e não deixarmos que esse medo nos paralise nessa tal solidariedade. Mantermos um olhar que vai mais longe do que o imediato e mantermos esta capacidade de ser solidários nas circunstâncias em que nos encontramos. Para alguns a solidariedade passará por dar financiamento e apoiar, e essa solidariedade é importante, mas para outros poderá ser dar o seu tempo, dar o que sabem sobre, neste momento, informática, redes sociais, novas plataformas, e por isso trazer uma solidariedade que tem muitos rostos e tem muitos talentos. Muito bem, Susana, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia. Por fim, apenas o recordar que este espaço, na sua edição rádio, passa também mais logo na Antena 1, quando forem a 22h45. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.